Dirigindo-nos para o fim desse curso, eu gostaria de colocar aqui agora algumas pequenas e breves questões, tendo analisado a estrutura do Poder Judiciário, tendo visto um fluxograma dos órgãos do Poder Judiciário. Talvez alguns de vocês possam estar se perguntando: onde estão os tribunais de contas? Ora, os tribunais de contas não são órgãos do Poder Judiciário, são organismos que integram o Poder Legislativo Federal, dos estados, e naqueles municípios onde há tribunais de contas. Aqui faço uma indicação dos artigos da Constituição, nos quais vocês poderão obter maiores informações sobre os tribunais de contas. São eles os artigos 33, parágrafo 2º, 70, 71, 72, parágrafo 1º, 74, parágrafo 2º, 161, parágrafo único, além da legislação específica. Uma parte dessa matéria é abordada quando nós falamos a respeito das funções essenciais. Pelo menos foi assim que eu elaborei em cursos anteriores. Onde estão os juízes de paz? Ora, os juízes de paz estão previstos, de fato, na Constituição. O artigo 98 da Constituição diz que a União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão, inciso 2, justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Não se trata, portanto, de juízes na função própria do termo, aprovados em concurso público de provas e títulos. Então, na verdade, trata-se de um mecanismo de solução de controvérsias não judicial, o que nós poderíamos falar aí um mecanismo extrajudicial, métodos não judiciais de composição de conflitos. Vale a pena chamar a atenção, ainda que brevemente, isso também foi um tópico que, conforme a ordem que vocês vejam os vídeos, foi mencionado, ou será visto, foi visto, quando nós analisamos as funções essenciais da justiça. A análise da impugnação às regularidades, aos impedimentos, às controvérsias para habilitação do casamento, compete ao juiz de direito em matéria de registro civil, não compete ao juiz de paz, em que pese o texto constitucional possa levar a essa compreensão. Os juízes de paz, eles não podem proferir decisão a respeito de controvérsias quanto à habilitação para casamento, pelo menos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, por força do artigo 64 da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, artigo 64, parágrafo 2º. Repito, tais controvérsias elas são decididas pelo juiz de direito, ao qual lhe compete a matéria de registro civil. Não vou entrar aqui em discussões a respeito da constitucionalidade ou não desse dispositivo. Tá? Muito bem, vamos prosseguir. Nos juízes de paz estão previstos na lei estadual do Rio de Janeiro, Lei 6.956 de 2015, e lá está previsto que em cada distrito, artigo 64, em cada distrito e subdistrito das comarcas do interior e em cada área de atuação dos serviços do registro civil na comarca da capital, haverá um juiz de paz e até 2 suplentes. Parágrafo 1º. E aí reparem a questão da impugnação. A impugnação à regularidade processual, a arguição de impedimentos ou de quaisquer incidentes ou controvérsias relativas à habilitação para o casamento serão decididos pelo juiz de direito competente em matéria de registro civil.
Parágrafo 2º. Nos casos de falta, ausência ou impedimento do juiz de paz e de seus suplentes, caberá ao juiz de direito, com competência para registro civil, a nomeação de juiz de paz ad hoc, ou seja, para o caso concreto. Artigo 65. Compete ao Conselho da Magistratura a regulamentação sobre o funcionamento da Justiça de Paz no Estado, dispondo a respeito de direitos, deveres e penalidades aplicáveis aos juízes de paz e decidindo os casos omissos. Parágrafo único. Até que seja disciplinado por lei específica o processo de eleição mencionado no artigo 98, inciso 2 da Constituição Federal, o Conselho da Magistratura regulamentará o processo de escolha de juízes de paz a serem designados por ato específico do presidente do Tribunal de Justiça. Não vou fazer menção a essa última questão. Outra questão, sim, essa que eu gostaria de tratar com vocês. Existe um tribunal do júri na Justiça Federal? Ou seja, nós conhecemos o tradicional tribunal do júri no âmbito da Justiça Estadual. Existe um tribunal do júri na Justiça Federal? É relativamente raro, mas pode ocorrer. No Decreto-Lei 253 de 1967, diz, no artigo 4º, que os crimes de competência da Justiça Federal, que devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, observar-se-á neles o disposto na legislação processual, cabendo a sua presidência ao juiz a que competir o processamento da respectiva ação penal. E aí no parágrafo único diz assim: nas sessões judiciárias onde houver mais de uma vara competentes em matéria criminal, a lista de jurados será organizada anualmente por um dos juízes mediante rodízio, observada sua ordem numérica. Reparem que há uma semelhança muito grande com os juízes, com o Tribunal do Júri no nível estadual. O que acontece muitas vezes é que, ao invés de ser constituído um Tribunal do Júri com este nome, é constituído uma vara especializada com essa finalidade. Aqui eu trago uma decisão, uma ementa, de um acórdão relativamente antigo da STJ, onde ele faz menção de competência da Justiça Federal para o julgamento de crime doloso contra a vida, no caso homicídio, e de competência de um júri federal. Cabe à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público federal no exercício de suas funções e com estas relacionadas, inclusive, a presidência do júri nos crimes contra a vida. Há um outro acórdão interessante, um pouco mais recente, que diz que se o crime de homicídio foi praticado, segundo a denúncia, com o objetivo de evitar que a vítima prestasse declarações ao referido Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, de forma a impedir que aquele órgão federal descortinasse as práticas de organização criminosa, resta evidente que a infração penal maculou de forma indelével o interesse, serviço e interesse da União. Tem-se por caracterizada a ofensa a interesse da União, consoante a disciplina contida no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, de modo a determinar a competência, na espécie, da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito criminal. Portanto, a formação de um júri no âmbito federal. Este acórdão é do STJ do ano de 2010. Trata-se do habeas corpus número 57.189. Nós temos ainda a súmula 147 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. De maneira que, se um crime doloso contra a vida estiver relacionado com o exercício dessa função, é atraído pelo âmbito da Justiça Federal, é de competência do Tribunal do Júri Federal ou do órgão jurisdicional equivalente. A esse respeito, Evine Stallon já se manifestou, que é da competência do Tribunal do Júri, no âmbito da Justiça Federal, o julgamento de crime doloso contra a vida de funcionário público federal no exercício da função ou em virtude dela, como o homicídio de um policial rodoviário federal durante uma abordagem, ou de um policial federal durante o seu dia de folga, em razão de alguma investigação que ele estava realizando. Essas, então, são as considerações que eu gostaria de fazer a respeito da possibilidade, sim,
de um tribunal do júri federal. Próxima questão. E a justiça desportiva? Onde está a justiça desportiva neste organograma do Poder Judicial, do Poder Judiciário brasileiro? Ora, a justiça desportiva, em que pese estar prevista no artigo 217 da Constituição, o parágrafo 1º diz: o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. E o parágrafo 2º diz: a justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão judicial, em que pese essa previsão constitucional, a justiça desportiva não integra o Poder Judiciário. Ela funciona como um órgão de justiça administrativo, na opinião de Álvaro Melo Filho, por força justamente das especificações dos órgãos judicantes em lei e atos processuais contidos nas resoluções de número 1 e 11 do Conselho Nacional do Esporte. Outros entendem que se trata de uma verdadeira justiça privada, não num sentido negativo que essa expressão pode possuir, pode haver, mas no sentido de se tratar de uma decorrência de um acordo, uma convenção entre os organismos que compõem não só o Conselho Nacional do Esporte, mas todos os organismos esportivos, inclusive clubes, que aceitam a formação de um órgão com tal competência. Em outras palavras, a justiça desportiva está mais para um órgão de arbitragem, um tribunal arbitral, daí a natureza privada, segundo Paulo Marcos Schmidt, devendo seguir a estrutura imposta pelos artigos 52 e demais da Lei 9.615 de 1988. E agora chegamos às noções sobre competência. Como saber qual é o órgão judicial competente? Pois bem, é este último tópico, noções básicas de competência, que nós vamos examinar hoje. Com essas noções, nós poderemos responder a essa pergunta: como saber qual é o órgão judicial competente? Claro, a resposta a essa pergunta pressupõe tudo aquilo que nós falamos nas aulas anteriores, ou seja, o conhecimento da competência de matéria, em razão da matéria, estabelecida, sobretudo, na Constituição. Mas o que eu gostaria de falar hoje funciona como uma espécie de método, uma metodologia específica justamente para distinguir os critérios de competência e empregá-los de uma maneira correta, uma ordem correta, e assim poder reconhecer, diante de um caso concreto, qual é o órgão do Poder Judiciário competente. Trata-se de uma operação relativamente simples, não se assustem, talvez, com esse nome que nós vamos dar agora. Falamos de critério para a verificação do órgão competente, com o nome de um sistema ou de um processo lógico de eliminação gradativa de hipóteses, para usar a expressão de Vicente Greco Filho. Ora, isso nada mais, nada menos é do que um processo de exclusão, de eliminação de, justamente, hipóteses, partindo, logicamente, do mais concreto, específico, determinado, ao mais geral, ao mais genérico. Então, o raciocínio que deve ser feito é justamente isso, analisando o texto constitucional, uma série de outros textos legais, partindo daqueles textos que tratam da competência de órgãos bem concretos e determinados, da competência especializada, de competência específica, caso a hipótese que nós tenhamos entre mãos não se encaixe em nenhum órgão concreto, específico, com competência bem delineada, nós vamos eliminando essas hipóteses gradativamente até chegarmos, se for o caso, na competência da justiça comum, federal ou, em última análise, estadual.
Enfim, isso ficará mais claro também agora a partir desse momento, quando nós vamos examinar essas etapas de reconhecimento da competência, né? Também chamadas de espécies, né, de competência, né? A expressão, né, clássica de Cândido Rangel de Lamarck, da Peregrino Villeneuve e de Antônio Carlos de Araújo Sintra. Então, essas etapas ou espécies se relacionam, né, de alguma maneira, com uma série de referências legais, legislativas, aqui também entenda-se constitucional. Então vamos lá. Primeira etapa, aquilo que nós chamamos de competência de jurisdição ou internacional. A expressão competência de jurisdição é a expressão que foi empregada a partir do CPC de 2015. A designação anterior era competência internacional. Essa competência nós examinamos na Constituição Federal e na lei processual, no Código de Processo Civil ou mesmo no Código de Processo Penal. Mas reparem, saber qual é, né, a competência, né, se é da competência do Brasil ou se o Brasil admite a competência de Estado estrangeiro, né, não é suficiente. Então é necessária uma segunda etapa, a que nós chamamos de competência de justiça, antes chamada de competência de jurisdição, que era para verificar qual é o órgão judicial previsto na Constituição, né, que seria o competente. Como eu acabei de dizer, vai se usar, sobretudo, a Constituição Federal. Mas vejam bem, não é suficiente, né, saber que é da competência, por exemplo, da Justiça do Trabalho, que é da competência da Justiça Eleitoral, né? É necessário nós perguntarmos também quem vai conhecer, em primeiro lugar, desta demanda, que órgão, dentre os órgãos que compõem, né, no meu exemplo, essa justiça, a Justiça Eleitoral, né, qual será aquele órgão que tem competência originária. Daí, então, o nome, competência originária. E aí nós verificamos, devemos examinar a Constituição Federal e também, em não poucos casos, as constituições dos estados. Mas também não basta saber que órgão, né, se é, né, voltando ao exemplo da Justiça Eleitoral, se é da competência originária do TSE ou se é de competência do juiz eleitoral. É necessário também saber a competência de foro, ou seja, né, a competência territorial, né, o local, né, e esta é fixada pela lei processual e, em alguns casos, pela lei material, como, por exemplo, né, a lei de locações. Mas também não é suficiente, né, saber que é do foro do domicílio do réu, né, saber, logicamente, onde o réu reside. É necessário verificar qual é o órgão judicial daquela localidade com competência para examinar aquela demanda. Então, aí nós estamos falando de competência de juízo. E aí nós vamos ver, sobretudo, nas leis de organização judiciária. Muitas vezes isso também não é o fim. Há algumas situações em que há uma especialização de órgãos judiciais. Então, é o caso de nós falarmos de uma competência interna. Estamos ainda no âmbito das leis de organização judiciária. E, por fim, mesmo que nós tenhamos corretamente, né, verificado o órgão, né, e proposto a demanda no foro competente, né, no juízo competente, pode chegar o momento de apresentar o recurso. E então é necessário, né, conhecer, né, as regras de competência recursal. Né? E aí, de novo, nós retomamos, né, a Constituição e as leis da organização judiciária. Né? Não está aqui, né, o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal, porque não estamos falando da modalidade de recurso, né, mas de competência. Né? Embora isso também seja bastante útil, né, porque afinal de contas, né, a competência gira em torno da modalidade de recurso cabível. Tá? Mas não quero entrar nessa questão, pelo menos agora. Pois bem, pode ainda ficar, apesar de virmos ganhando cada vez mais concretude, pode ainda parecer abstrato. Então eu gostaria de fazer o seguinte exercício com vocês. É o seguinte, vamos aplicar essas etapas.
Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer, né, é qual é o poder judiciário competente conforme a Constituição da República Federativa do Brasil ou a lei processual. No fundo trata-se de uma demanda que a justiça brasileira conhece com exclusividade ou ela pode ser, né, julgada por tribunal estrangeiro? Nós estamos falando, então, de competência de jurisdição ou competência internacional. Então, essa resposta é dada justamente examinando a Constituição, né, Federal e a lei processual. Né? Se, né, e aí, lógico, eu preciso partir dessa hipótese, senão pararia por aqui. Né? Se é da competência, né, da Justiça Nacional, da Justiça Brasileira, né, é necessário irmos para mais um critério, fazermos mais uma pergunta, irmos para o critério de competência de justiça ou de jurisdição. Qual é o órgão do Poder Judiciário brasileiro competente, ou qual a justiça brasileira competente, conforme a divisão de matérias da Constituição? E aí, então, nós vamos ver se não é da competência do STF, do STJ, de alguma justiça especializada. E aí, então, né, procuramos, né, subsumir a nossa hipótese, o nosso caso, né, a essas normas. Né? Tudo isso é necessário, né, e ainda é necessário ainda, né, para descobrir, vamos dizer assim, a competência originária. Qual órgão do Poder Judiciário brasileiro, qual órgão da Justiça brasileira é competente para conhecer dessa demanda em primeiro grau, em primeira instância, como órgão, né, como para conhecer da primeira vez dessa demanda. Né? Então, nós estamos perguntando, né, se essa demanda é de competência de órgão inferior ou superior, conforme a Constituição, não só, né, Constituição Federal, mas as constituições dos estados, né, e as leis de organização judiciária. E aí, então, nós verificaremos se é, né, por exemplo, né, de um tribunal, né, se é de competência originária de um tribunal regional federal, por exemplo, né, ou não, né, se é da competência, né, dos órgãos de primeiro grau. Né. Mas reparem que, mesmo sabendo que é da Justiça Federal, por exemplo, não é suficiente. Nós precisamos saber de que local. Né? Qual é o foro, o lugar, ou comarca, ou seção judiciária, ou circunscrição onde deve ser proposta a ação conforme a lei processual. Então, nós estamos falando agora de competência de foro. E aí, então, nós usamos, sobretudo, né, o código, a lei processual, o código, por exemplo, de processo civil, que tem uma série de regras de competência territorial ou de foro. Pois bem, não bastará simplesmente saber, por exemplo, que se trata de demanda que deve ser aforada no juízo do domicílio do réu. Né? É necessário saber, né, bom, no domicílio do réu, qual é, né, o juízo competente, né, a competência de juízo, ou seja, qual é o juízo, a vara competente para esta demanda. Estamos lidando agora com as leis de organização judiciária. Pode ser que, em algumas circunstâncias, em virtude justamente da especialização de determinadas varas, né, saber que é da competência, né, da vara civil não é suficiente. Né. Pode haver, né, uma especialização de varas. Né. Deveríamos ver se trata, né, de alguma vara específica. Né. Por exemplo, né, algumas localidades em que pese, né, falarmos, né, de competência de varas cíveis, algumas varas cíveis são especializadas, por exemplo, em execuções fiscais, né, ou em alguma outra matéria, conforme a lei de organização judiciária. Né. Então, é necessário verificar se não se trata, né, de alguma desses juízos, né, cíveis ou criminais que possuem uma competência especializada. E uma vez, né, apresentado, né, a demanda no juízo competente, no momento do recurso, né, é necessário fazer um juízo sobre a competência recursal, né, que será basicamente, né,
um raciocínio, uma resposta à pergunta: qual é o órgão hierarquicamente superior competente, conforme a Constituição Estadual, o Código de Organização Judiciária, o regimento interno deste órgão judicial, deste tribunal. E aí, então, seguindo essas etapas, nós podemos, né, de alguma maneira, reconhecer qual é o juízo competente e promover a demanda no juízo competente. Enfim, eu espero que, seguindo esse passo a passo, vocês possam, então, a partir de hoje, pela primeira vez, ou com mais segurança, ou até com conhecimento agora realmente jurídico, entendendo a razão de ser, compreendendo como muitas vezes o raciocínio que foi feito, às vezes até intuitivamente na vida prática do estágio, por exemplo. Espero que nesse passo a passo vocês possam agora solucionar questões ligadas à competência com uma certa ordem, com um certo critério, com um sistema lógico que pode ajudá-los, mesmo naqueles casos em que vocês não dominem a matéria, mesmo que vocês não dominem determinado ramo ou área do direito. Ok? E, enfim, chegamos ao término do nosso curso sobre a estrutura do Poder Judiciário e noções básicas de competência. Usei como pano de fundo do nosso primeiro slide essa pintura que está justamente no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Um outro ângulo, um prédio não só elegante, não só antigo, mas representativo da história da nossa justiça, do nosso Estado. Encerramos aqui esse curso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o retorno, as colocações, não só as dúvidas e perguntas, mas também sugestões para o aprimoramento desse curso. Muito obrigado e até uma próxima vez.